Olá, prezado licenciando de Biologia. Nós vamos estar gravando hoje mais uma aula e hoje é um tema muito importante para todo o seu curso, no caso de instrumentação. Possivelmente vai repercutir bastante na disciplina de estágio na escola. E a nossa aula fala sobre transposição didática, organização didática biológica. No caso, como é que nós entendemos que um assunto que a gente estuda na faculdade, ou, por exemplo, você que faz pesquisa biológica de algum nível, como é que esse conhecimento, que a gente chama de conhecimento acadêmico, ele vai se tornar um conhecimento escolar, um conhecimento de outra ordem. Já é entendido por muita gente que não dá simplesmente você pegar o conhecimento dos papers, né, dos manuais acadêmicos e chegar na escola e ministrá-lo tal qual ali estão. Você vai ver que tem uma linguagem diferente, você vai ver que é feito para problemas científicos e não para problemas cotidianos, e nem sequer faz um esforço para poder explicar determinadas situações, porque ele é feito de acordo com uma determinada situação. Mas eles são tão relevantes e importantes que eles passam por um processo de transformação. E aí eles se tornam conhecimentos escolares. E só que isso não se faz de qualquer maneira, não é qualquer pessoa que escolhe um conteúdo para isso. E é essa atividade que nós vamos estar conversando hoje. Inicialmente, nós vamos estar falando da relação ternária didática, situação didática, construção do saber e a praxeologia didática, que é aquilo que nós estávamos conversando inicialmente, que é a ideia da transposição didática, ou transformação didática. Bem, inicialmente, devemos lembrar dentro do assunto de didática a relação ternária. Você vai ter em um polo o aprendiz, que o seu papel, no caso, a sua atividade focal é a aprendizagem, e a aprendizagem, venhamos e convenhamos, ele é uma atividade cognitiva, dentro da estrutura, então é aquilo que o aprendiz dá significados, né? Ele é melhor estudado no campo da psicologia, por exemplo. Nós temos o outro polo da docência, que é o polo do ensino, no qual está relacionado à didática. E nós temos o terceiro polo, que seria o saber a ensinar, que seria os conteúdos que nós trabalhamos. Então, a relação ternária didática é aluno, professor, conteúdo. Então, no polo do aprendiz, nós chamamos também de polo psicológico, porque é aqui que é a parte cognitiva. E lembre-se, quando eu falo de cognição, eu falo da estrutura cognitiva, no qual existe ali os processos de dar significado e sentido. É nesse sentido. No polo do ensino, nós temos aqui o polo pedagógico, que é a estrutura que o professor constrói de ensinar, né? Os processos didáticos, quais são as premissas, quais são os objetivos, as habilidades, as competências que o professor ele trabalha para colaborar com o aluno para o seu desenvolvimento. E nós temos aqui o polo do saber, que nós chamamos de polo epistemológico. Epistemologia é uma palavra que vem da filosofia, que quer dizer a ciência da ciência, ou então a ciência de como é que se constrói o conhecimento. Então, primeiramente aqui no polo do conteúdo, que é o saber a ensinar, nós vamos ter aqui para o saber ensinado. O saber ensinar é tipo, vou trabalhar sobre o assunto de genética. Então, é a minha ideia, né? Existe a genética de vários livros acadêmicos, né? Eu vou fazer uma transformação de tal maneira que esse saber a ensinar, ainda ser feito, ele vai se tornar saber ensinado, aquilo que realmente eu faço na minha sala de aula. E aqui vai ter o processo que nós vamos estudar hoje, que é a transposição didática, que nós vamos chamar de organização didática. Entre o saber a ensinar, que seriam os conteúdos do professor, nós temos o trama conceitual, que seria como é que o professor ele manipula, como ele age, como ele constrói o seu plano de ensino, a sua estratégia, né? E aí vai ter o registro de formulação, que seria como é que ele faz isso,
e os objetos obstáculos, que no caso é como é que determinadas ideias que eu entendo que são do senso comum ou outras concepções alternativas, eles estão aí de uma certa maneira bloqueando uma forma nova de saber. Nós vamos ter aqui entre o professor e o aluno um contrato didático, que são justamente as premissas que são esclarecidas, ou elas são tácitas do que o professor faz e do que o aluno faz. Quais são as recompensas, quais são os castigos, ou quais seriam as punições. Então, existe um contrato didático em toda a relação professor-aluno. E nós temos as representações entre o conteúdo e o aluno. O aluno ele tem representações deste assunto, seja no meio do senso comum, seja do meio religioso, seja de outras formas de saber, né? E aí ele gera suas concepções. Essas concepções podem estar próximo do modelo científico ou distante. Aqui no polo do aluno, nós colocamos algumas teorias científicas que tratam da aprendizagem. Nós sugerimos de Piaget com o construtivismo, Vygotsky, que é o socioconstrutivismo, e o Ausubel, que no caso seria a teoria da aprendizagem significativa. E nós temos também modelos ligados à informática, como o tecnicismo. Todas elas já estão expostas em vídeos diferentes no material complementar da unidade 1. Você pode ir lá assisti-los e ter uma ideia sobre o que é aprendizagem. Porque, dependendo do seu conceito de aprendizagem, você vai ter um formato de ação. Se você não sabe o que é aprendizagem, não sabe definir o que é aprendizagem genética, possivelmente as suas atividades vão ser muito limitadas para você ensinar genética, por exemplo. E aqui no polo do professor, nós temos o ensino por competência, situação didática e sequência didática que vamos estar estudando durante essa unidade. Primeiramente, o que é uma situação didática? Ele é um modelo de interação entre sujeito aprendente e o meio. Esse meio, no caso, seria a sua construção de ensino. A gente chama de meio didático. Sua construção de ensino, que pode ser uma modalidade didática, como uma aula expositiva, pode ser uma atividade prática, pode ser um jogo, pode ser um processo de autoestudo que você orienta o aluno ao que estudar, ao que perguntar e o que responder. No caso, é uma interação no qual o aluno ele interage com um meio didático, e esse meio é você que constrói, tá? Sendo o meio um subsistema de ensino autônomo e antagônico em relação ao sujeito. Autônomo porque o aluno tem que aprender a interagir com aquele meio que você construiu. Antagônico, que ele vai confrontar o aluno sobre o assunto que você está trabalhando. E todo confronto, ele gera um efeito psicológico. Alguns são estimulados a continuar estudando, a enfrentar, desenvolver e resolver problemas, e outros criam um efeito de resistência, colocando várias concepções de explicações e desfazendo, por exemplo, de conteúdo científico. Outros têm uma conduta preguiçosa mesmo, de tentar fazer o menor trabalho possível. E aí o que ocorre? Aqui tem um cabimento das virtudes intelectuais, da gente ter, no caso, né, a curiosidade, a humildade, a autonomia, e assim vai até a tenacidade, né? Então, toda situação didática, nunca se esqueça, é uma interação que o aprendiz ele faz com o meio didático. E o que é esse meio didático? No caso, é a sua estrutura de construção do saber que você propõe ao aluno. No meu caso aqui, por exemplo, é a unidade didática propriamente dita. A situação didática é o conjunto que cerca o aluno, sendo que esse contexto é o meio no qual o professor e o subsistema educacional atuam sobre o aluno, né? Então, a situação, ele vai ser esse meio, né, junto com o aluno. Vai ser uma ideia de contexto. Pode ser uma sala de aula com uma atividade prática que o aluno vai resolver, por exemplo, a fazer a classificação de um espécime vegetal por uma ficha taxonômica, por exemplo.
Então, isso daí seria a situação didática propriamente dita. O aluno ele se propõe a resolver como é que se classifica. Você preparou um meio, que seria a própria planta, que seria a ficha, que seria o desenvolvimento dos passos ou da estratégia para assim fazer, né? Então, ele é o professor e o sistema educacional. Por quê? Porque vai ter um envolvimento com série, faixa etária, tipo de competência, habilidade, tipo de conteúdo procedimental, conteúdo atitudinal, conteúdo conceitual. Então, o sistema didático está envolvendo sobre o que deveria se trabalhar com aquele aluno. De fato, o professor ele vai construir esse meio e o aluno vai interagir com ele. Então, essa é uma situação didática propriamente dita. O contexto de ensino ele é chamado também de meio material, MM, né? Resultando no efeito de ensino mediado principalmente por uma situação-problema. Então, o que nós chamaríamos, por exemplo, de modalidade didática, que seria uma estratégia, ele é um conceito muito mais amplo. O meio material ele é mais restrito. Por quê? Porque ele vai ser, como diz aqui, né? Ele produz o efeito de ensino, ou também podemos chamar de efeito de aprendizagem. O aluno ele interage realmente com o processo, né? E ele é material porque ele necessita o aluno interagir, então ele precisa ter uma materialidade, seja de um objeto, material didático que ele interage, o objeto que ele observe e tenha procedimentos de atuar sobre esse objeto. De fato, o conhecimento só existe na interação do sujeito com o objeto de aprendizagem. E aqui, muitas das vezes, o pessoal confunde o objeto de aprendizagem com o objetivo de aprendizagem. O objetivo é aquilo que o aluno deve saber até o final da aula, né? O objeto de aprendizagem é o objeto propriamente dito que ele está aprendendo. No caso do exemplo que nós falamos sobre fazer uma classificação botânica, taxonômica de um espécime vegetal, no caso, o objeto de aprendizagem ali seria a própria classificação. Mas e a planta? A planta, ele, no caso, ele é o objeto biológico que ele está servindo para alcançar o objeto de aprendizagem, que seria a classificação botânica, né? Então, a gente não pode confundir aquilo que nós temos para aprender com os objetos de aprendizagem. E o teorema em ato, numa situação problema, né? Você vai ter proposições tomadas como verdadeiras sobre tal. É como se você levantasse hipótese quando você vai resolver determinado problema, né? E o modelo implícitos como estratégia de solução dos problemas de aprendizagem. Então, você vai elaborando tacitamente como é que você resolve. Você levanta determinados tipos de hipótese para resolver. Vamos lembrar aqui sobre a planta e a ficha. Eu olho e já coloco uma determinada hipótese. Isso daqui pode ser uma planta que produz flor, que não produz flor, pode ter uma estrutura tal, não tem a outra estrutura, você já está ali fazendo um teorema em ato. Você está levantando várias hipóteses sobre verdadeiro e falso, e você interage com uma ficha para você discorrer, por exemplo, se realmente é isso. Aqui nós temos um mapa conceitual, para tentar ligar todos esses conceitos. Então, você vai ter uma situação que é um modelo de interação entre o sujeito e o meio. E o que é esse meio? O meio é um subsistema que gera uma conduta autônoma do aluno proceder e antagônica, porque confronta aquilo que ele, por exemplo, acha que sabe ou que realmente não sabe. Esse meio material, dentro de uma situação didática, ele torna-se um contexto. Ele serve ao aprendiz, né? E inclui o professor e o sistema didático, no caso, que seriam os parâmetros, competências, saberes necessários, né? Esse meio material, ele vai se tornar um dispositivo que leva, no caso, ao real desenvolvimento, vai produzir o efeito de ensino. E esse efeito de ensino, ele só se dá por meio de resolução de problemas, né? E não simplesmente a aula de exposição. A aula expositiva como essa, ela não causa em si o efeito de ensino, né? Ela pode ajudar a entendimentos, mas ele não é solução de problemas. Aí o aluno, quando ele está
interagindo com o meio material, ele vai produzir o teorema em ato e uns modelos implícitos para a resolução de problemas. Então, isso daqui é uma situação didática. Por isso que a gente fala que situação didática é um termo mais apropriado do que você falar em dar aula, porque da aula você pode estar falando somente da exposição. A situação didática, você está explicitando que você está trabalhando com o aluno em solução de problemas, soluções de situações, soluções de pequenas coisas que o aluno tem que agir e interagir com um objeto de aprendizagem. Sobre a construção do saber, né? Nós temos aqui no caso que toda a ação de construção de um saber, você parte de uma ação. No caso da parte do aluno, o professor ele assistir a aula, é uma ação? Ele mas ele não está interagindo com o objeto. No caso, a ação, ele vai produzir uma formulação, porque ao ele interagir com o objeto, o aluno está formulando uma ideia. Lembra lá do nosso exemplo da fichinha taxonômica e do espécime vegetal. Tem que ter interação. Ao ele interagir, ele vai ter uma construção inicial, essa construção que nós chamamos de formulação. E aí ele vai passar pela validação, que seria, por exemplo, a verificação se aquilo dali de acordo está com os conteúdos que estão sendo trabalhados. É a validação. Ele mesmo corrige, ou o colega dele corrige, vamos dizer assim, né? E aí passa pela institucionalização, que é o processo de correção do professor ou da escola. A institucionalização quer dizer quando a escola acolhe, pega aquela formulação e realmente ela vai ser validada pela escola. E aí vai dar justamente, vamos dizer assim, o resultado, que ele dá um processo dialético. Primeiro, o aluno, que ele entende que, se caso ele alcançou os objetivos, ele é explicitado que ele realmente alcançou, ou que ele não alcançou, e começa tudo de novo. Vai para a ação, da ação do aluno, vai para a formulação, validação e institucionalização. E assim segue. Então, a construção do saber se dá por meio de interação. E aí nós temos algumas formas de situação didática. Lembra, toda situação didática leva a uma solução de problemas. E aí nós temos, no caso, uma situação didática, uma situação adidática e uma situação não didática. A situação didática é aquela que depende totalmente do professor. Então, o aluno não consegue seguir os passos para fazer a sua formulação se o professor não estiver colaborando. Isso ocorre em determinadas atividades que o professor ele faz um passo, e aí todo mundo constrói. Aí, vamos agora para o segundo. Aí sim que o professor não sei o segundo passo. Então, ele é totalmente ligado ao professor. Ele só age de uma forma para uma outra formulação se o professor ordenar, se o professor orientar. Aí é uma situação didática. Uma situação adidática, ele depende menos do professor. Então, o professor ele propõe uma determinada atividade e o aluno tem uma relativa autonomia para prosseguir. Via de regra, o professor ele propõe a atividade, ele dá o problema, ele dá a estratégia. O aluno segue sozinho. Não precisa do professor ao lado para poder desenvolvê-la, né? Então, nesse caso, é uma situação adidática. E nós temos uma situação não didática, que é o sonho de consumo dos professores, que o aluno ele é totalmente independente. O professor ele propõe o tópico, o assunto, o conteúdo, e o próprio aluno pode propor problemas para serem resolvidos, e ele mesmo faz a sua estratégia de resolução e ele mesmo resolve. O professor estaria mais naquele papel da institucionalização e da dialética, no caso de fazer sua própria correção para verificar se alcançou e orientar determinados passos, né? Na escola, nós fazemos basicamente ali a situação didática e a didática. Em algumas aulas, existe essa liberdade da situação não didática, por exemplo, nas feiras de ciência. Aqui nós chamamos a atenção no canto inferior esquerdo, que nós temos o protoconhecimento, que ele, no caso, seria um conhecimento que ele tem potencialidade de se tornar um conhecimento que passe por uma institucionalização, ou por uma correção e reconhecimento da escola.
Nós temos o paraconhecimento, que são conhecimentos paralelos, que são aqueles que vêm do senso comum, religioso e de outras estruturas, né? E nós temos o próprio conhecimento, que seria o conhecimento escolar propriamente dito, né? E nós fazemos essa distinção, por quê? Porque a gente tem que entender o que é conhecimento escolar e o que não é conhecimento escolar, né? E o que seria desse conhecimento de origem científica e o que não é de origem científica. Por quê? Porque a nossa disciplina se propõe a trabalhar isso. E aí nós temos, no caso, as relações cognitivas, que é do aluno, e as variáveis didáticas, que é do professor. Essas variáveis cognitivas seriam atenção, memória, seria, no caso, reflexão, seria o que nós chamamos de faculdades superiores cognitivas, né? As variáveis da didática seriam ligadas aos objetivos, às competências, às habilidades, aos tipos de procedimentos que o professor toma para poder alcançar o seu objetivo didático. Nós temos aqui, no caso, a regulação didática. Na regulação didática, nós temos aqui a aprendizagem por adaptação. Esse trabalho de adaptação de Piaget, ele fica em variáveis, né, de conhecimentos que sejam descobertos, mas a dificuldade de produção, né, ou que produz a progressão, que não são saltos informacionais que modificam as variáveis didáticas, logo necessitará de mudança de método. Essa adaptação, quem for ver lá o vídeo do Piaget, você vai ver que você tem lá, né, o processo de desequilíbrio cognitivo, né? O aluno ele tem uma assimilação, e aí ele vai ter uma acomodação, e aí produz uma adaptação do conhecimento. Não existe como fazer simplesmente assim um insight que ele aprende do nada. O aluno ele vai acomodando de acordo com a estrutura que ele tem, né? E ali ele encontra determinadas dificuldades. Então, devemos entender que nós trabalhamos com uma estrutura cognitiva prévia, conhecimentos prévios dos alunos. Não adianta você dar tudo do nada e utilizando códigos que não sejam familiarizados pelo aluno, que ele não vai progredir. E aqui nós chamamos a atenção sobre o contrato didático, que seria o acordo entre docentes e discentes em relação à didática. Então, aqui nós botamos esse mapinha conceitual, que tem um professor, que ele faz uma ação didática, né, e traz informações sobre como deve ser feito isso para o aluno. O aluno interage com o meio material, que seria a situação didática propriamente dita, e ele vai produzir o saber que é planejado pelo professor. Nisso, nós vamos ter uma regulação didática nesse contrato. Nós temos aqui sem interação didática, no caso, sem a responsabilidade didática, sem a emissão ou a comunicação das habilidades que deverá ser produzidas. Então, isso a gente normalmente não faz. Nós temos aqui o pouco didático, que seria aceitar a organização da mensagem teórica, fazer a informação, a utilização, a iniciação e a instrução. Nós temos aqui o fortemente didático, que seria a construção de um saber novo, construtivista, no caso, condicionado a uma maiêutica, que seria um processo de perguntar e responder, por exemplo, ou por um processo de imitação, se dá um modelo, o aluno segue isso, então ele está imitando, né? E nós temos o contrato de revisão, que seria a revelação e a recuperação disso. Sem interação didática, nós vemos no ensino à distância, por correio, por exemplo, que se você recebe uma apostila e vai aprendendo pela apostila. O pouco didático, ele se dá por algumas atividades de aula, por exemplo, atividade expositiva, ela é pouco didática, né? Porque você aceita a organização da mensagem teórica, informação, utilização e uma instrução. O fortemente didático é uma construção de um novo saber construtivista, quer dizer que o aluno está interagindo com o objeto de aprendizagem, por exemplo, em atividade prática, né? E o contrato de revisão, ele é um estudo de revisão propriamente dito. Então, esses são os formatos de regulação. Sem didática, pouco didática, fortemente didática ou de
revisão. Lembre-se, quando você for fazer a sua aula, você possivelmente vai adotar um pouco didático ou fortemente didático. E aí, como é que eu crio essa regulação? Como é que eu crio essa minha situação didática? Primeiro, você vai se imaginar como um docente que vai ensinar, né? E aí você tem aqui, no caso, a bolinha preta e a bolinha branca, que seriam um docente planejando e um sujeito universal. E esse quadro azul seria uma situação de metadidática. Metadidática por quê? Porque você está imaginando como é que seria. E aí, nessa situação imaginada, você vai aqui fazer uma relação. Você vai ver que, inicialmente, a seta ela é dupla, né? Porque ocorre uma interação professor-aluno. Na próximo passo, você vai ter já um aluno genérico em uma situação didática que o professor ele propõe a atividade didática para o aluno. Então, por isso que a seta é somente para um lado. Na próxima, você vai ver já uma situação propriamente dita de aprendizagem, né? No qual o aluno ele desenvolve sobre esse meio didático, que seria a situação aqui de aprendizagem. E aqui nós vamos ter a situação de referência, que seria a atividade propriamente dita que o aluno vai fazer, aquilo que o aluno desenvolve, aquilo que o aluno interage. E aí, por fim, nós vamos ter a situação objetiva, que o aluno ele é o ator, né? Objetivo dessa atividade propriamente dita. Você vai ver que vai funilando de uma atividade que o professor planeja, que o professor interage, que o professor propõe para o aluno, que o aluno recebe a proposta, que o aluno ele elenca uma situação concreta, e nessa situação concreta o aluno realmente faz uma ação objetiva sobre aquilo. Então, é totalmente voltado para o aluno. No final disso, existe a produção do meio material. O meio material, ele passa por esse processo imaginativo, abstrato, construído pelo professor. E aí nós temos o conceito de devolução, que é o ato pelo qual o professor ele faz com que o aluno aceite a responsabilidade de uma situação de aprendizagem, no caso, a didática, ou um problema, ou que ele assuma ele mesmo as consequências por essa transferência. O aluno tem que assumir a responsabilidade que é ele que aprende, é ele que estuda, é ele que vai desenvolver. Não é o professor que tenha que explicar todos os pontos, é o aluno que tem que aprender, no caso, né? O professor passa por uma gestão didática equilibrada, que seriam a parte emocional, os níveis de controle da atividade. Ele vai também trabalhar o tempo e o ritmo. Muitas das vezes o professor quer fazer a coisa muito acelerada, né? Tem que trabalhar um fazer eficaz, não é fazer de qualquer maneira. Uma expectativa de produto, o que o aluno ele tem que saber claramente o que ele vai alcançar até o final da sua atividade, ele não tem que ficar no suspense. E a interação sociocultural, no qual, que tipo de aluno, de comunidade que eu estou trabalhando, né? E com isso, quais são os tipos de atividades mais apropriadas. E aqui eu tenho que fugir de efeitos da minha regulação didática, que produz problemas, né? Quais são esses efeitos? O que a gente chama de efeito Topaz ou efeito Jordan, né? O que seria, basicamente? É você fazer um aluno, quando ele encontra uma dificuldade, ele consiste de uma maneira ou de outra de superar aquela dificuldade no seu lugar. No caso, o professor começa a fazer atividade para o aluno. Isso ocorre muito, por exemplo, em correção. De vez da gente orientar e esperar mesmo que o aluno faça a determinada atividade, ou determinado algoritmo ou processo, o professor ele vai lá e faz, né? Então, isso daí, no caso, é um efeito contrário do contrato, porque não é o aluno que está produzindo, é o professor que está fazendo, né? Então, esse efeito Topaz ou Jordan, Topaz por causa que era uma peça de teatro que um professor fazia muito isso, né? O Jordan porque ele não aceitava, no caso, essa ideia da dificuldade e esclarecer que o aluno não está alcançando, né?
Então, toda vez que você faz a atividade no lugar do aluno, você está fazendo o efeito Topaz-Job. A ideia da transposição metacognitiva. Eu queria só trazer aqui uma citação aqui de um colega que falava assim, resumindo, o comportamento basal do aluno ele é considerado como a manifestação de um grande conhecimento. Isso está muito ligado à ideia do efeito Jordan. De vez do aluno enunciar o conceito, ele aplicar o conceito, por exemplo, o aluno ele conta uma história, fala de uma situação parecida, e parece que ele acaba, tipo assim, encontrando um significado mais profundo para o conceito. Você está saindo, no caso, da área do conteúdo de biologia para uma outra área. Então, você está saindo. Nessa saída, parece que é algo grande, mas não é, porque a pessoa não mostrou que domina o conceito. Vamos ter cuidado. Sobre o que nós chamamos aqui de transposição metacognitiva. O professor, no caso, ele substitui o discurso científico por um discurso fundamentalmente ligado ao senso comum. No caso, ele promove um deslize, uma ruptura, um deslocamento do objeto de saber. Nessa situação aqui, vamos imaginar o professor está trabalhando lá a ficha taxonômica, e aí ele traz assim, mas a comunidade chama isso com um nome tal. Bacana, isso é interessante. Então, nós devemos trabalhar tudo com o nome tal. Não, a gente dialoga, mas não substitui. Você precisa saber a taxonomia botânica. Você não pode ficar trabalhando somente com o nome comum. Então, a gente tem que ter esse cuidado do deslize da transposição metacognitiva. Abuso de analogias, quando você usa muitas analogias e não fala os limites dessa analogia, né? E o envelhecimento da situação didática, quando aquela situação didática não dá conta mais para aquele tipo de grupo que você está trabalhando. Então, qual é o nosso foco? Nós vamos estar trabalhando aqui a situação de aprendizagem, que gera um modelo de interação com o meu aluno, está dentro de um contexto, que é o modelo material, e o estudante interage com aquilo. Isso levando em conta que nós temos a situação, que ela pode ser didática, que no caso depende fortemente do professor, a didática, que depende parcialmente do professor, e situação não didática, que não depende do professor, o aluno anda sozinho. E dois conceitos para fechar essa primeira parte. Primeiro, é o ato pelo qual a devolução o ato pelo qual o professor faz com que o aluno aceite a responsabilidade de uma situação de aprendizagem. A didática, no caso, ou não didática. Ou um problema que assuma ele mesmo as consequências por essa transferência. Se o aluno ficar achando que é o professor que tem que ensinar para ele, ele nunca vai aprender. Ele tem que aceitar a responsabilidade que ele está estudando, que é ele que tem que aprender, não é o professor que tem que explicar. As aulas expositivas, elas facilitam, mas ela está na categoria de pouco didática. Ele vai ter que pegar o material para ler, estudar, interagir com o objeto de aprendizagem, que é aquela teoria, que é aquele conceito. E aqui eu chamo a atenção para o paradoxo do ensino. Quanto mais o professor ensina, menos o aluno desenvolve, seja ele competências, habilidades ou saberes. Vou repetir, espero que vocês memorizem esse paradoxo. Quanto mais o professor ensina, menos o aluno desenvolve. Pessoal, então, de modo geral, nós aprendemos que quem aprende é o aluno, a situação de aprendizagem, ele provém por parte do professor de pensar um meio material, que seria o modelo que o aluno vai interagir com o objeto de aprendizagem. Não confundimos o objeto biológico com o objeto de aprendizagem. O objeto de aprendizagem está ligado aos conteúdos, sejam eles conceituais, procedimentais ou atitudinais, com as competências e as habilidades devidas. O professor constrói o contexto, que é o meio material, e o aluno interage com isso. Essa interação do aluno ele pode ser didática, adidática e não didática. É muita coisa, mas é importante. É isso que distingue você, licenciando, de um bacharel, por exemplo, que não tem essas compreensões sobre o processo da aprendizagem. Então, daqui a pouco vamos para a segunda parte. Até mais.